Sabe aquele momento super especial que toda empresa agropecuária vive, como por exemplo a colheita do soja, aquele momento da colheitadeira trabalhando, do caminhão, ou mesmo a colheita do milho, seja verão, seja safrinha, ou quando você inicia os desmames de uma fazenda e fica super empolgado com a qualidade dos bezerros sendo desmamados, ou mesmo quando você inicia o processo de abate de um confinamento grande, onde você faz o abate dos animais e fica orgulhoso daquele abate. Sabe essas iniciativas que você colhe depois de meses de baita trabalho, onde você realmente se dedicou muito? Então, para nós do Instituto Integra, chegou a nossa colheita, chegou o momento mais importante do ano, o momento que reflete meses de trabalho, e esse momento é o lançamento do Benchmarking Safra 19/20. Esse momento do Benchmark Safra 19/20 é, sem dúvida nenhuma, o momento mais importante não apenas do ano, mas da história do nosso Instituto. Não apenas porque nós temos mais dados do que sempre tivemos, ou seja, o nosso banco de dados está povoado da melhor e maior forma possível para uma análise agropecuária, mas principalmente porque nós chegamos num ano onde vai acontecer um reposicionamento das referências. Então, nós vivemos um ano de baixa taxa de juros, alta valorização do dólar, mudança nos patamares de valor da arroba, tanto do soja quanto do boi gordo, tanto do bezerro. Então, esses elementos naturalmente trazem um outro ponto de vista de análise e um outro patamar. Então, é fundamental com que nós possamos, num ano de tanta transição, poder analisar o que é a referência para mim. Afinal, um profissional é sempre um conjunto de referência, seja ele agricultor, pecuarista, técnico, empreendedor da área agropecuária, eu preciso ter o quê? Referência para tomar a decisão. E aqui a gente vai trabalhar dezenas de referências, onde nós vamos abordar o tema econômico-financeiro e não só falando apenas de elementos de custo ou de desembolso, como quanto uma fazenda gasta nas top rentáveis, qual é o perfil de desembolso, o que é custo fixo, o que é custo variável, quanto se gasta com nutrição, sanidade, reprodução, mão de obra, quanto se gasta com operação mecanizada no soja, semente, fertilizante, administração e vários componentes. Nós vamos aprofundar uma análise nos resultados. Qual foi o resultado por hectare? Qual foi a margem sobre a venda? Qual foi a taxa interna de retorno? Qual foi o resultado sobre o valor da terra? Qual foi o resultado sobre o valor de rebanho? Ou seja, qual é o potencial da atividade agropecuária no nosso país? Ou mesmo no nosso país e nos países vizinhos, já que, além de nós atendermos grande parte do território brasileiro, nós trabalhamos com outros países vizinhos, como Paraguai, Bolívia e Colômbia, dentro do nosso banco de dados. Então eu vou poder analisar de uma forma profunda quais são os resultados que a nova atividade agropecuária permite, e isso me dá naturalmente uma dezena de ferramentas e referências para eu tomar decisão. Mas além de explorar o ponto de vista econômico-financeiro da atividade agropecuária, o benchmark vai trazer para você também elementos de produção. Nós sempre acompanhamos o avanço tecnológico da pecuária, e eu sempre coloco que a pecuária, a agricultura, ela avança mais rápido que os outros setores do ponto de vista de ganhos de índice. Por exemplo, em curto espaço de tempo, as fazendas perdiam 4% em mortalidade de bezerro e hoje já existem fazendas que morrem menos de 2% de mortalidade de bezerro. Há pouco tempo atrás, nós não falávamos em produção de 20 arrobas por hectare e hoje já existe 100 arrobas por hectare na produção pecuária. Da mesma forma, índice de produção de milho e de soja, ou seja, do ponto de vista produtivo, tem uma série de indicadores que nos inspiram para que nós possamos conquistar cada dia mais melhores resultados. Mas o benchmark naturalmente não para por aí, ele vai aprofundar aspectos de equipe, como por exemplo o faturamento por funcionário, desembolso cabeça-mês por funcionário, funcionários necessários para fazer o plantio por hectare ou hectares por funcionário, cabeças por colaborador também. Então existe um dimensionamento de mão de obra padrão nas melhores fazendas, nas fazendas top rentáveis, que trazem para nós realmente uma visão de como gerir equipe, qual a relação de salário
em relação ao custo ou desembolso por arroba produzida. Então você tem uma análise aí do componente da mão de obra. Mas além disso também nós estudamos outras relações, como as relações reprodutivas. Antigamente a gente falava só em fertilidade, depois nós passamos a falar de taxa de desmame, que aí nisso tudo já tinha perda pré-parto, mortalidade de bezerro. Aí nós caminhamos para quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, quilo de bezerro desmamado por hectare, relação de desmame. Então tem uma série de indicadores reprodutivos, chegando até o desempenho das fêmeas precoces. Então, esses números todos e mais uma sequência de outras frentes que nós estudamos sempre no benchmarking serão apresentados no dia 6 de outubro, quando nós, do Instituto Integra, junto aos franqueados, teremos não apenas a apresentação dos resultados da safra, caracterizando o que fez diferença para o êxito produtivo, para o êxito financeiro das fazendas, mas também abrindo a um debate, abrindo uma participação para que os participantes, os interessados em conhecerem números da atividade agropecuária, possam interagir conosco, com os nossos franqueados, nessa jornada de seguir o que é a missão do Instituto, que é justamente entregar as melhores referências para a tomada de decisão. E a gente segue acreditando firmemente que quem se compara evolui. Venha se comparar conosco, venha conhecer em primeira mão os resultados da safra 19 e 20, onde nós, o Instituto, com muito orgulho, vamos apresentar para você, para quem realmente quer ir para outro nível, todos os resultados que fizeram a diferença no nosso país quando você fala em agronegócio. Te espero aqui, um grande abraço.